Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso de número 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que posta a terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhes disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-á sobre o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que eu lhe havia referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temendo, ele disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro, a erigiu, a colocou como coluna, sobre cujo topo entornou todo o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Obrigado, Santo Deus, pela sua palavra que é ministrada aqui no seio da igreja. Senhor Espírito Santo, que o Senhor tenha piedade, ó Deus, de falar aos nossos corações. Senhor Deus, o nosso eu agora seja tirado, Senhor. E que o Senhor Espírito Santo possa agora direcionar, controlar nossa mente, nosso espírito. Que possamos agora, Senhor Deus, sentir o toque da sua palavra. Essa palavra, Senhor Deus, ela vai ao encontro, Senhor Deus, da alma e do espírito. Ela possa esquadrinhar, Senhor Deus, as profundezas do coração, ela possa sondar a alma, a sua palavra, Senhor Deus, possa mudar a nossa vida. Saímos daqui diferentes, Senhor. Saímos daqui, ó Deus, edificados pela sua palavra, que é a verdade sobre os nossos corações. Que a sua palavra, Senhor Deus, possa transformar, Senhor Deus, aqui do mais jovem ao mais velho. Que a sua palavra, Senhor Deus, possa transformar desde a criança ao mais idoso, do homem à mulher. Que a sua palavra, Senhor Deus, encontre uma terra boa nessa noite e que possa produzir frutos agradáveis ao Senhor. Possa produzir, Senhor Deus, um fruto segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Nós estamos aqui, Senhor Deus, nós louvamos pela sua palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Posso cantar em nome de Jesus? O livro de Gênesis, no capítulo 28, do verso 10 ao verso 22. Baixa um pouquinho, Rafa. Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao 22. Aqui está registrado a fuga de Jacó. Jacó, após ter enganado seu pai, enganado seu irmão, ele agora vive um momento difícil. Após receber a bênção da primogenitura do seu pai Isaque, ele é ameaçado de morte pelo seu irmão. A sua mãe, temendo a sua vida, dá um conselho para ele e fala: Filho, vai até a casa do teu tio Labão e lá procura uma esposa para você. Aqui o local perigoso, porque o seu irmão Esaú vai procurar matar-te. Então Jacó, sem nenhum recurso, apenas com as roupas que estavam no corpo, uma pequena mochila, um cantinho de água, um pouco de pão para a viagem, ele sai uma jornada longa, uma jornada que demorava muitos dias. Ele sai então de Berseba e vai em direção à cidade de Harã, aonde era a terra natal da sua mãe Rebeca.
Ali ele iria encontrar a sua amada Raquel, ali ele iria encontrar Lia, as duas mulheres que seriam as matriarcas das 12 tribos de Israel. Mas nesse percurso, Jacó aqui ele sai em desespero, diante da crise, fugindo de um inimigo que era da sua própria casa, fugindo de um inimigo que era de sangue, fugindo de alguém que ele amava, mas que havia enganado, fugindo então aqui de uma consequência dura após enganar o seu pai amado. Seu pai já estava com os olhos cansados, diz a Bíblia, ele não enxergava direito, e Jacó, com o auxílio da sua mãe, engana Isaac e recebe a bênção da primogenitura. Quando Esaú chega na tenda, não havia mais bênção para ele, só havia então a questão de ser servo do seu irmão Jacó. Ele tem medo, então sai em desespero, e nesse momento de crise, esse momento difícil que Jacó começa a viver, é que Deus se manifesta na vida dele. O interessante é que é nesses momentos difíceis que Deus sempre se manifesta a nós. É nos momentos de grande dificuldade, quando não há recurso, quando não há saída, quando não há para onde ir, quando não há a quem recorrer, Deus sempre aparece no nosso socorro. A gente vê aqui nessa trajetória, nesse relato, nessa história, nesse registro, que Deus ele se manifestou a Jacó, sendo o refúgio, sendo o recurso para ele. Em um momento que ele não contava com ninguém, que ele seguia uma viagem sozinho, no momento que ele não tinha servos, no momento que ele não tinha riqueza, no momento que ele não tinha nenhum animal para que ele pudesse montar em viagem, no momento que ele só tinha o pão e a água no caminho, o Senhor Deus se manifesta a ele nesse tempo difícil. É neste momento de dificuldade que Jacó ele sai da sua casa natal. Ele sai da tenda do seu pai, de Berseba, e vai até Arã. Ele vai até a casa com uma promessa, com um sonho. Ele sai com uma expectativa ali de encontrar uma esposa. E eu olho para Jacó, eu vejo que mesmo em momentos de crises, ainda é possível sonhar. Ainda é possível acreditar que vai dar certo amanhã. Ainda é possível acreditar que amanhã vai dar bom. Ainda é possível acreditar que amanhã vai ser um novo dia. Que Deus ele vai romper nossa vida, que a presença de Deus vai se manifestar em nós e tudo vai ser diferente. Jacó nos ensina aqui nessa caminhada, Jacó nos ensina aqui nesse percurso que ele vai em direção à casa do seu tio, que é possível sim recomeçar depois do começo ruim. Ele teve um começo ruim, ele teve um início de jornada caótico, ele teve um início de jornada triste, um início de jornada de engano, mas é possível sim você mudar, é possível sim você melhorar no meio do caminho, é possível sim Deus mudar a sua história no meio da jornada. Não é porque você começou errado que você vai seguir a vida inteira no erro, não é porque você seguiu no princípio com algo que não era bom, que você vai continuar nesse caminho, não. Jacó aqui nos ensina que apesar do início ser ruim, é possível sim Deus mudar a nossa história, é possível sim caminharmos para uma coisa boa. Ele foi em direção à terra do seu tio, em busca de uma esposa, em busca de uma família, e mesmo vivendo em crise, mesmo vivendo ali o caos, Jacó ainda sonhava com uma manhã melhor, Jacó ainda sonhava com um futuro melhor para a sua vida. Não é porque você hoje passa um momento difícil que você vai passar a vida inteira, não é porque você hoje passa um momento de dor, um momento de tristeza, que isso vai perdurar durante a sua história. É possível sim caminharmos em meio às dificuldades e sonhar com uma manhã melhor para cada um de nós. É possível sim caminharmos mesmo andando em meio ao deserto, acreditando que Deus vai mudar a nossa sorte. É com esse propósito que Jacó sai, debaixo do conselho da sua mãe, debaixo da orientação do seu pai, vai até Arã, buscar uma esposa no meio dos nossos parentes. O importante aqui que a gente aprende é a gente saber ouvir quem tem sabedoria, saber ouvir quem tem um bom conselho. Apesar de Jacó ter sido um filho ruim para o seu pai, ter enganado seu pai, ter enganado seu irmão, mas ele ouviu um bom conselho e foi em direção a uma bênção, foi em direção ali a algo que seria benéfico para a sua história. E não é porque a gente trilha um caminho difícil que a gente tem que desprezar os bons conselhos. Não é porque a gente trilha um caminho que começa com a dificuldade que a gente vai desistir de amanhã ser melhor. Jacó foi em busca aqui de algo novo com Deus, ouvindo o conselho da sua mãe, ouvindo o conselho do seu pai. Ele foi em direção à terra da promessa.
nem fala o nome do local. Tendo chegado em certo lugar, um lugar simples, sem recurso, sem água, sem pão, sem servo, sem nada, mas era ali que a presença de Deus iria manifestar Jacó pela primeira vez na sua história. É nesses locais que você não dá crédito, são essas pessoas simples que nós desprezamos, que podem estar os maiores potes de ouro, que pode estar a graça de Deus, a presença de Deus, que pode estar em favor do Senhor. Não são locais belos, não são em belas cortinas, não são em paredes de ouro, não é isso. É locais onde a presença de Deus se manifesta. Aqui ele partiu para um lugar, para uma jornada, e chegando em certo lugar, no meio do caminho, um local que ninguém estava nada, Deus se manifestou a Jacó. Ele caminhou assim, no meio do caminho, locais que você nem acredita, em ambientes que você nem espera, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo toda vez dentro de você, ela se manifesta na sua vida. São nessas oportunidades que você caminha sozinho, que você caminha em meio à crise, que você caminha sem recurso, que o lugar não é favorável, que às vezes a graça de Deus é manifesta por você. Foi nessa condição que Deus aqui fala com Jacó a primeira vez. É nessa condição que Deus manifesta a Jacó pela primeira vez na sua vida. Jacó, ele foi caminhando e diz o texto que, e tendo chegado em certo lugar, como Moisés caminhava no meio do deserto, de repente ele estava ali apacentando ali ovelhas, apacentando cabras, apacentando ali o rebanho que não era dele, que era do seu sogro Jetro, e de repente a sarça se manifestou no meio do deserto. Mas não pode uma sarça se manifestar em um lugar árido, em um lugar que não tinha vida, não tinha água, não tinha fonte, um lugar que não tinha recurso. É nesses locais que nós não damos por nada, é nesses locais que nós não acreditamos que estão a graça, o favor e a presença de Deus. Talvez essa pessoa, talvez você despreze, essa pessoa que você acha que é simples demais, que veste de uma forma muito simplória, que fala de forma muito simples, mas talvez dentro dela tem uma graça e uma glória tão grande, talvez dentro dela tem um favor de Deus tão absurdo que até constrange você. Nós somos olhos naturais que nós vamos identificar onde está a presença de Deus. Mesmo esses olhos nós vamos enxergar aonde a graça do Senhor vai ser manifesta. Ele chegou em certo local comum. Talvez hoje vai ser um culto comum para você. Talvez hoje pode ser mais um culto que você saiu de casa para cumprir apenas uma agenda. Mas talvez hoje pode ser um dia de Deus manifestar em você de forma tremenda. Aleluia. Talvez a oração que você faz todo dia, você acha uma oração comum, mas talvez pode ser uma oração que vai ser um divisor de águas na sua história. Talvez pode ser uma oração que vai mudar a sua vida. Talvez aquela busca que você faz, talvez aquele jejum que você pratica, talvez aquela leitura da Bíblia que você faz durante todo dia, você acha que vai ser comum. Mas talvez é nesse dia que você acha que é comum, você acha que é normal, você acha que não vai ter nada, é que a graça e a glória de Deus vai ser manifesta na sua vida. É nesse momento que a gente acha que não vai dar nada, que a gente acha que vai ser apenas mais uma data, apenas mais um dia, que Deus nos surpreende com a sua presença. Deixa Deus surpreender você. Deixa Deus surpreender você, porque você não surpreende, mas Ele pode surpreender você. E o outro surpresa que você possa ter é ouvir a voz do Senhor, é sentir a presença dEle, Ele se manifestar a você, Ele falar contigo. Ele partiu ali para certo lugar, no meio da jornada, Deus nos surpreendeu. E no verso 11 fala assim: ali passou a noite, pois já era posto o sol. Ele foi caminhando, irmãos, e o cansaço foi batendo. Em meio ao deserto, com fome, com sede, sem recurso, e uma tenda para pôr sobre a sua cabeça. O sol já foi se pondo, a noite foi chegando. Os recursos foram ficando cada vez mais escassos. No meio da jornada ali, o sol se pôs e a noite chegou para Jacó. E agora, ele, na sua expectativa humana, achava que ele ia passar a noite sozinho. Ele, na sua visão, na sua ótica de homem, achava que ele ia passar a noite sozinho naquele local. Mas o texto diz que o Senhor Deus se manifestou a ele naquela noite. Durante toda a noite, Deus falou com ele. É nesses momentos de noite, quando as trevas se achegam perto de nós, quando os recursos se acabam, que achamos que vamos passar a noite sozinha, que as trevas vão nos engolir e devorar, é que o Senhor se manifesta e passa com a gente todo esse período.
Jacó não passou essa noite sozinho. Jacó não dormiu essa noite sozinho. Jacó passou a noite com o Senhor. A viagem era longa sim, o cansaço era longo sim, a vontade era de parar, a vontade era de descansar em meia-noite. A vontade era de deitar ali e esquecer de tudo que existia. O sol já tinha ido embora, o frio da noite havia chegado no meio daquele deserto. Jacó então estava sozinho em meio à escuridão, parado, sem saber o que fazer. Só restava ele esperar um novo tempo, um novo dia. E durante essa noite, durante todo esse tempo, durante esse tempo noturno, Deus esteve com ele. Talvez você passe momentos de trevas, amados. Uma noite de trevas, um dia de trevas, um tempo de angústia. E você acha que você passa sozinho. Você acha que você passa sozinho nessa jornada. Mas Deus está com você durante todo o tempo. Quando o sol se põe, quando a noite chega, até o amanhecer no outro dia, o Senhor, Ele vai falar com você. A presença de Deus vai ser manifesta a você. É isso que Deus Ele faz aqui com Jacó. Durante toda a noite, Ele não passou a noite sozinho. Você não passa sozinho. Talvez os seus filhos deixam você, talvez seu marido, sua esposa, eles vão trabalhar, talvez seu pai, sua mãe não estão perto de você, mas o Senhor sempre está contigo. Mas o Senhor Deus sempre está conosco. Nós não passamos a noite sozinhos. Deus, Ele é a nossa companhia. Deus é o nosso companheiro, nosso parceiro, que está conosco durante a noite de trevas. Está entendendo, meu querido? Amém. Ele chegou ali e a noite caiu, o sol foi se pondo, a noite foi chegando. E ele então decide, quando a noite chegou, ele decide pegar uma pedra. Olha o que a Bíblia fala aqui para nós, no verso 11 ainda. E tendo posto o sol, tomou uma das pedras do lugar, e fez a seu travesseiro, e se deitou ali mesmo, para dormir. Quando a noite chegar perto de você, descanse sobre a pedra, descanse sobre Cristo. Tenha Cristo como a pedra, o seu apoio, o seu descanso. Coloque a sua cabeça sobre Ele, para que a sua mente, para que os seus sonhos, os seus projetos, para que os seus pensamentos possam descansar sobre a pedra. É a pedra que é o nosso descanso em meio ao deserto. É a pedra que é o nosso apoio em meio à noite. É a pedra que é a nossa companheira em meio à solidão. É a pedra que é a nossa companheira em meio à escassez. É a pedra que é o nosso recurso quando não há nada ao nosso redor. Jacó foi caminhando de Berseba até Arã, e no meio do caminho a pedra estava lá. Porque Deus já prepara a provisão antes da partida. Antes de você partir em direção ao propósito de Deus, Deus já providenciou o recurso. Aquela pedra já estava posta ali, já estava no meio do caminho, no meio da jornada, e na contabilidade do tempo, quando o sol parou, quando o sol desceu, quando o sol cessou, Jacó olhou e ele viu a pedra. E não tinha nada perto dele, porque só a pedra é suficiente, porque só Jesus é suficiente, porque em momentos como esse, só Jesus é suficiente para mudar a nossa vida. No momento de escuridão, Jesus é a luz, é o conforto, é a paz que vem sobre cada um de nós. Quando Jacó ele parou a viagem, as pedras surgiram, então ele coloca a sua cabeça sobre a pedra, depositando os seus sonhos, os seus pensamentos e o seu propósito. O propósito dele era fugir para Arã, procurar uma esposa, formar uma família, continuar a sua descendência, continuar os seus sonhos, os seus projetos. E no meio, aqui agora sem recursos, ele coloca a sua cabeça sobre a pedra. É como se ele estivesse colocando os seus propósitos, como se ele estivesse colocando o seu sonho. E os seus sonhos têm que estar descansados em Deus. O propósito da sua vida tem que estar descansado, não é o recurso das suas mãos, tem que estar apoiado na pedra que é Jesus. Quando os nossos sonhos, nossos desejos, quando o nosso propósito está apoiado, descansados na pedra que é Jesus, o Senhor vai sempre direcionar a nossa noite. E foi isso que ele fez com Jacó. Jacó, ele chegou àquele local para descansar, descansando ali sobre a pedra. Nós temos que aprender, irmãos, a pegar as pedras do meio do caminho e transformar em altares diante de nós. Temos que aprender a pegar as pedras da dificuldade e pôr ela como nosso descanso, pôr ela como altar diante de nós. Ele pegou aquela pedra e colocou ali
quer só dormir. Tem hora que a gente quer apenas descansar. No meio de uma viagem longa e cansativa, uma viagem dura, sem recurso, a gente só quer descansar. A gente quer desistir, quer parar. Longe da luz do dia, como a escuridão da noite, das trevas consomem ao nosso redor. Só fica você e você. Você olha, não tem ninguém para bater um papo, conversar. Então, o que fazer? Jacó só queria dormir, mas a Bíblia diz que ele sonhou, porque Deus queria se revelar a ele. Jacó queria descansar, mas Deus queria se manifestar a ele. Tem momentos, irmãos, que você quer parar, quer desistir, quer ir embora, quer jogar toalha, quer voltar, quer ir embora, quer desistir do caminho, mas Deus quer se manifestar a você, Deus quer se revelar na sua vida. E não dá para você parar, você tem que repousar e deixar Deus sonhar, e deixar a sua cabeça sonhar o sonho de Deus para a sua vida. Jacó aqui não sonhou o seu sonho, Jacó aqui não pensou no seu sonho, Jacó aqui ele sonhou, mas o seu sonho era todo das vontades de Deus, totalmente do sonho, era Deus revelando a Jacó, era Deus mostrando o propósito, era Deus mostrando o caminho, era Deus mostrando a jornada. O sonho de Jacó, Jacó sonhou aqui, mas o sonho era totalmente a ação de Deus, porque o propósito é de Deus, o agir de Deus, e muitas vezes diante dos nossos sonhos, nós queremos agir, ao invés de entregar nas mãos de Deus. Porque se Deus agir, meu querido, não há ninguém que pode parar você. Se Deus com a mão, não há ninguém que pode deter você no meio do caminho. Jacó aqui, ele sonha aqui, e esse sonho totalmente era a ação de Deus. Era Deus que estava no controle. Jacó queria dormir, descansar, mas Deus queria se revelar. Era noite cansada, era noite doída, sofrida, de lágrimas, que você quer descansar, que você quer abandonar, que você quer fechar a vida, que você quer dizer não para o Evangelho. E Deus vem e quer se manifestar a você, quer se revelar a você. Você pode descansar sim, você pode sonhar, porque Deus quer se revelar a você. Jacó então, ele vai descansar. E ele então, diz o texto, que ele tem um sonho. No verso 12 fala assim: eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Ele sonha com aquela mesma escada que Jesus falou com Natanael, em João capítulo 1, verso 51, que Cristo era a escada, e os anjos subiam e desceram sobre ele. Jacó aqui tem uma visão de Cristo aqui sobre a terra. Jacó aqui tem uma revelação do Redentor, da sua vida, e da nossa vida e da nossa igreja. Jacó, ele vê aqui uma escada colocada na terra do céu, porque a iniciativa de salvar de Deus, porque vem nas mãos do Senhor. Não há nada que você faça que você venha ter mérito. A graça, a misericórdia, ela vem da parte de Deus. Por isso que a escada é colocada do céu na terra, para sair do céu, para abençoar a terra, ligando aqui o mundo físico ao mundo espiritual, ligando esse tempo à eternidade, ligando cada um de nós ao sacrifício de Jesus. Ele viu aqui essa escada. Somente teremos no céu, amados, a nossa disposição, quando essa escada é colocada diante de nós. Somente teremos acesso ao Pai que está no céu, quando essa escada é manifesta diante dos nossos olhos. E essa escada é Jesus Cristo. Ele que é a escada, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele que é o propósito de Deus, Ele que é a revelação do sonho de Deus, para que possamos ter jornada feliz, para que possamos ter um caminho de bênção, para que possamos ter um caminho de sonhos. E a Bíblia fala assim: eu vi uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos subiam e desciam com uma missão dada por Deus para na terra. Os anjos subiam e desciam porque tinha muito propósito. A gente não vê ou enxerga agora, mas neste momento tem anjos subindo e descendo neste local. Tem anjos subindo e descendo quando você ora, quando você busca. Tem anjos subindo e descendo, irmão, com o propósito a seu favor. Tem anjos subindo e descendo, meu amado, em todo o tempo da sua vida, mesmo em um local difícil. Jacó aqui estava em meio ao deserto. Jacó aqui estava sem recurso. Jacó aqui estava sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda. Mas havia resposta do seu
ligação do céu para ele. Havia uma ligação do trono aqui na terra. Seus olhos vão ver, mas Deus continua trabalhando. Ele viu que os anjos subiam e descendo sem parar. Sabe por quê, Rafa? Porque Deus tem muitos propósitos para os seus filhos. O propósito de Deus não é único. Deus continua trabalhando. E os servos, os anjos do Senhor, durante todo o tempo trabalham, sobem e descem para guardar os santos da igreja, para guardar aqueles que temem o nome de Jesus. Então você pode orar. Você pode buscar, a sua está difícil, a jornada está difícil, o caminho é desértico, estou passando dificuldade, o caminho de escassez. Ouse sonhar, ouse orar, porque Deus está pronto a enviar um anjo para dar resposta para a gente. Deus está pronto a nos responder. A escada já foi colocada aqui na terra, a escada, o caminho já foi liberado através de Jesus. E através de Jesus nós podemos alcançar as bênçãos celestiais. Através de Cristo nós possamos alcançar as bênçãos que estão junto com o Pai. Ele vê aqui os anjos subindo e descendo. Então no verso 13 a Bíblia fala assim para nós: perto dele está o Senhor. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra que agora está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. Quando eu vejo esse versículo aqui, irmãos, eu vejo que quando Deus dá um sonho, Deus revela o propósito dele. Sempre quando Deus dá um sonho, Deus revela o propósito. Deus não dá sonho a ninguém sem revelar o seu propósito. Deus não dá sonho a ninguém sem revelar o motivo, sem revelar o caminho, o percurso, sem revelar ali o propósito daquilo. Ele se revelou a Jacó em um sonho, mas o sonho todo é revelado a Jacó. No sonho, Deus estava perto de Jacó, e o texto falou assim: perto dele está o Senhor. No sonho de Deus, Deus está perto de você. Quando Deus te mostra um sonho, quando Deus te revela um propósito, o Senhor está perto de nós, Ele não está longe. Se Deus está longe, o sonho que você vive na terra, que talvez esse sonho não faz parte do propósito de Deus. Se Deus está longe do sonho que você está percorrendo, talvez esse sonho não faz parte do propósito do Senhor. Porque o sonho de Deus, diz o texto aqui no verso 13, perto dele estava o Senhor. Tem sonho, tem propósito, tem expectativa para amanhã. Então Deus está perto. Esse sonho é sonho de Deus. Esse sonho foi revelado por Deus. Esse propósito é revelado por Deus. Então Deus está com você durante toda a jornada, toda a caminhada. Perto dele estava o Senhor. No sonho de Deus, irmãos, Deus não é Deus de confusão, Ele se apresenta. Ele fala assim com Jacó: eu sou o Senhor. Quando Deus dá um propósito, um sonho, um objetivo, uma meta, um alvo, Deus se revela a você. Deus não engana você. Deus não se esconde, não esconde a face dele com você. Ele se revelou a Jacó, porque Jacó nunca havia conhecido. Então Deus se apresentou: eu sou o Senhor. O sonho de Deus, Deus tem que ser Senhor. O sonho de Deus, Deus se revela, se manifesta. O propósito de Deus, a presença de Deus é real, é viva. Perto dele está o Senhor. E ele não disse: eu sou o Senhor, meu amado. Quando Deus fala, não há dúvida. Sonhou, tem dúvida? Então não é de Deus. Ele falou claro aqui com Jacó: Jacó, eu sou o Senhor. Ele deixa claro o propósito de Deus, o sonho de Deus na sua vida. Deus não deixa margem de dúvida. Ele se revela com graça, com clareza a nós. Se o que buscamos, se o que fazemos gera dúvida, então Deus não está nesse propósito. Porque Deus, ele trabalha com convicção, certeza, clareza, verdade. Perto dele estava o Senhor. Então ele disse: eu sou o Senhor. Então ele fala mais que o sonho: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Porque o sonho de Deus, o propósito de Deus é baseado em aliança. É isso que ele fala aqui com Jacó: Jacó, eu sou o Deus do seu pai Isaac, e o Deus do seu avô Abraão. Eu sou o Deus de aliança, o Deus de propósito, o Deus de promessa. O sonho de Deus é revelado a nós, o propósito de Deus é manifesto a nós. É um propósito de aliança, amados. Deus nunca vai te dar um sonho fora da aliança que Ele quer ter com você. Deus nunca vai te dar um propósito fora da aliança que Ele tem em Cristo na sua vida. Deus nunca vai se revelar a você. Deus nunca vai manifestar a aliança dele para você se essa aliança
propósito. Deus nunca vai te dar um propósito se não tiver aliança com a sua palavra, se não tiver aliança com o Senhor. Ah, pastor, eu sonhei. Ah, pastor, eu vou fazer isso. Está fora da aliança de Cristo, está fora do propósito. Então não é sonho de Deus, não é da vontade de Deus. Toda a revelação que vem de Deus, todo propósito que vem de Deus é baseado na sua aliança, com a sua palavra. E o sonho aqui, esse Deus, ele não demonstra, ele não mostra o passado de Jacó, mas ele projeta o futuro. Olha que coisa isso aqui. Eu não vejo aqui um sonho, é a primeira vez que ele se manifesta Jacó. Escute, preste atenção. É a primeira vez que ele fala com Jacó. E ele não fala do passado de Jacó, de engano, engano do pai, engano do irmão, não. Deus projeta o futuro dele. Deus mostra lá na frente. O sonho, a revelação que vem de Deus, ela não mostra o caos do passado, ela projeta bênçãos do amanhã. É isso que o Senhor ele fala aqui, esse sonho. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, a terra que agora está azeitada, eu te darei a ti e a tua descendência. Sabe Deus falando aqui com Jacó? Jacó, você procura uma esposa, mas eu vou te dar uma grande família. Você procura uma esposa, uma companheira, mas vai ser tão grande a bênção na sua vida, que a toda a sua descendência vai possuir essa terra. Porque a revelação de Deus projeta o futuro. O propósito de Deus mostra amanhã. Ele não foca no passado, no erro do passado, as coisas erradas. Ele não é como o homem que foca na queda, ele foca na graça, ele foca na revelação, ele foca na unção, ele foca no comprometimento. Então ele fala aqui com Jacó: te darei a ti e a tua descendência a terra que agora está deitada. Mas sabe uma coisa tão linda aqui no verso 13? Ou melhor, nesse contexto aqui, desse registro dessa história, durante toda a noite, Isabel, Jacó não falou uma palavra. Durante toda a noite, Jacó não falou uma. Foi toda a noite ele sonhando, e apenas Deus falando. Porque tem momentos, meu amado, que você tem que se calar e deixar Deus falar com você. Tem hora que a gente fala demais, irmãos. A gente pede demais, murmura demais, clama demais. Cale-se por um tempo e deixa Deus falar. Escute mais o Senhor, converse com Ele, sim, ore, clame a Ele, mas depois se cale e deixe Deus manifestar a vontade, o propósito, a palavra dele na sua vida. A noite inteira Jacó sonhou e apenas Deus falou. A gente vem na igreja, a gente só quer falar. A gente vai orar, a gente só quer falar. A gente vai orar, a gente busca, pede, clama, fala, ora 2 horas, 3 horas. E no momento que você tem que se calar, você fala amém, se levanta e vai embora. No momento que Deus ele vai se revelar, no momento que Deus ele vai falar, você se levanta e vai embora. Apenas ficar mais, a buscar mais de Deus. Mas tem hora que você tem que ficar calado, apenas contemplando. Como Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. E Moisés ficou contemplando ali a Deus. E Deus também ficou contemplando a presença, a companhia de Moisés. Porque Deus ama passar o tempo com a gente. Deus ama se manifestar a nós. Mas nós falamos, pedimos, clamamos, louvamos, adoramos. E na hora que Deus quer falar, nós levantamos, viramos as costas e vamos embora. Jacó não falou nada. Jacó nos ensina aqui que no sonho de Deus, somente a voz de Deus é manifesta. É importante ouvir, ficar calado e deixar Deus falar. É importante vir no culto e você tem hora de falar nada, você apenas ouvir. É importante na hora da oração você orar e falar: Senhor, eis-me aqui, então fala comigo. Você pede para Ele falar com você, para Ele se manifestar a você, mas só você fala. Você pede para Ele manifestar algo na sua vida, um momento de comunhão, de oração, de intimidade, busca, mas só você quer se revelar. Então deixe Ele se revelar a você. Deixe agora, fique um pouco calado e busque mais de Deus. Fale menos de você e busque mais a Ele. Fale menos dos seus propósitos e deixe falar mais do propósito dele para você. Então diz o texto aqui no verso 14: a tua descendência será
pó da terra, semear para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus vai mostrar assim para Jacó: Jacó, apesar de você não ter nada, apesar, Jacó, de você não ter uma ovelha, apesar, Jacó, de você não ter uma tenda, eu sou o Deus que controla tudo e posso prover tudo na sua vida. Deus vai mostrar aqui para Jacó que Ele é o Deus que controlava todas as coisas, que apesar de Jacó viver aqui em momentos de dor, difícil, Deus poderia providenciar o melhor na vida dele. Está entendendo, querido? Deus, Ele pode fazer. Ele demonstrou aqui para Jacó que Ele tinha o controle. A palavra profética nem sempre ela condiz com a nossa realidade. Escute, essa palavra profética aqui de Deus não era a realidade de Jacó. Jacó estava dormindo à noite sozinho, com a cabeça em uma pedra, sem nada, sem nenhum tostão, uma moeda no bolso. Mas Deus já viu o grande futuro na vida dele. Nem sempre a palavra profética ela é a nossa realidade. Nem sempre a palavra profética é aquilo que você vive naquele momento. Mas Jacó, ele absorveu aquela palavra. Ele viveu aquela palavra com fé no coração. Aquela palavra profética entrou na alma de Jacó. Então Deus, Ele fala assim no verso 15: Eis que eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Jacó indo ou voltando, sendo para Arã ou voltando para Berseba, onde você estiver, eu vou ser o seu protetor. Desde que você siga o meu propósito, eu vou ser com você. Vou guardar sua vida, vou guardar sua história. E é isso que Deus faz com a gente. Quando você se permite e deixa Deus revelar o sonho dele, a sua vida, Deus então Ele protege, Ele guarda você. Ele é o nosso guardador. Então diz o texto assim no verso 16: despertando Jacó do seu sono. Amanhã havia chegado, a noite havia passado. Deus a noite inteira falou na mente, no sonho, no coração, na alma, no espírito de Jacó. Jacó agora ele desperta para um novo tempo de Deus. Era um novo dia. Jacó havia acordado. Então é tempo hoje de nós despertarmos para um novo começo de Deus. É tempo hoje para despertarmos para uma nova caminhada com Deus. É tempo hoje para despertarmos para um novo proceder com o Senhor. É tempo hoje de nós caminharmos para uma nova comunhão com Deus. É tempo hoje de caminharmos para uma nova unção com Deus. Despertou Jacó no seu sono. Talvez você está dormindo, querido. Talvez você tenha um grande propósito, um grande chamado, uma grande unção, mas você ainda dorme. Viaja no sonho. Sonho é bom, ter revelação do propósito é bom, mas tem que despertar, tem que acordar, tem que levantar do sono. Acordar para um novo dia. Era um novo dia. Ele despertou para uma nova direção de Deus. Jacó, ele estava ali. Agora tem que falar aqui no verso 16: despertando Jacó do seu sono, disse na verdade: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Jacó, irmãos, teve aqui o discernimento de Deus, que Deus estava ali. Sabe que você está tendo esse discernimento que o Senhor, Ele caminha do seu lado. Sabe que você tem esse discernimento que Deus está aqui, que Deus fala com você, que Deus ministra a sua vida. Jacó acordou, ele falou assim: olha, o Senhor está aqui. O discernimento espiritual de Jacó era algo incrível. A primeira experiência dele com Deus, ele conseguiu saber, enxergar, discernir que era Deus que falava com ele. Esse discernimento, meu amado, você tem que ter todo dia. Deus acorda com você, caminha com você, que Ele está aqui, que Ele está onde você vai caminhando. Temos que ter isso no coração, esse discernimento. Não é achar que é algo comum, não. Não, pastor, foi um sonho comum. Não, pastor, foi uma palavra abençoada. Foi uma palavra do pastor assim. Não, é Deus falando. É Deus manifestando, é Deus revelando. A gente tem que ter essa visão, esse discernimento e despertar com o discernimento de Jacó. Ele despertou com uma nova visão. Ele disse: o Senhor está aqui. A gente tem que despertar assim, irmãos. Tem que vir com um novo culto, com um novo despertar. Tem que vir com uma nova adoração, com um novo despertar. Tem que ouvir a palavra com um novo despertar. Dizer: é o Senhor que fala, é o Senhor que está aqui, é o Senhor que está presente. Mas a gente vem e acha que é o ministro que prega, que é o que canta, que é o que fala. Não! E tem que ter esse discernimento que é a palavra de Deus que nos alimenta. O Senhor está aqui. Então no verso
17, ele fala assim: e temendo disse, quão terrível esse lugar. Jacó aqui, ele achou que o lugar era terrível, não porque ele teve pavor, mas porque ele teve respeito. Não porque ele teve medo, mas porque ele teve reverência. E é esse sentimento de quem teme a Deus, quem busca a Deus, quem sonha com Deus, quem Deus se revela, quem Deus manifesta. Um temor, um princípio de reverência e respeito no lugar que Deus é manifestado. Ele falou assim: esse lugar é a casa de Deus, é Betel. Está entendendo isso, irmãos? Betel pode ser aqui, esse templo, esse lugar, essa igreja, mas Betel pode ser a sua casa, seu momento de oração, de comunhão. Betel também é o seu lugar de comunhão com a sua família, que você ora e busca Deus. Temos que ter esse discernimento, esse temor, essa reverência, e chegar diante de Deus, na casa de Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus com todo respeito. Eu sempre falo com Deus, falo assim: Deus, se for para o Senhor não permitir, o Espírito Santo me use, não deixe eu subir uma para que eu pregue. Não deixe eu subir lá não, Senhor. Faz isso aqui embaixo. Quando eu for orar essa palavra, para me ler na minha casa, para me estudar, para me meditar, me dá temor no coração, porque isso é a palavra de vida eterna, é a palavra de eternidade, é a palavra de salvação para nós. Tem que ter esse temor, nós passamos no tempo de Jacó. Então Jacó temeu a Deus, fala aqui, ó, e temendo disse, nunca ele tinha ouvido a voz de Deus. Quantas vezes, quantos cultos, quantas adorações, quantas palavras proféticas você já teve e você ainda não tem? Quantos votos você fez e não cumpriu? Quantas idas e vindas na igreja, no ministério você já promoveu e você não teme? Primeiro ponto desse homem, o enganador, enganou o pai, enganou o irmão, mas ele temeu. Se esse lugar aqui, Deus está nele, é a casa de Deus. E a gente tem que ter isso no coração, irmãos. Chegar aqui e respeitar as pessoas, o próximo, a casa de Deus. Respeitar quando vai se ler a palavra, quando vai orar, quando vai fazer o louvor. Respeitar, irmão. A gente acha que é um lugar comum, que é um culto comum. E diz o texto que Jacó caminhou em certo lugar, mas aí Deus se manifestou. A gente acha que é um culto comum, uma agenda comum, mas é um tempo de Deus ser adorado. É um tempo de Deus ser reverenciado, temido, respeitado. Isso não respeita, irmãos. Isso não respeita o louvor. Isso não respeita a palavra pregada. A gente levanta, canta, conversa, tem celular, faz um monte de coisa, não respeita. E faz um monte de coisa indevida no lugar, no tempo que Deus deve ser adorado. Como que a gente vai ter esse discernimento de Jacó? Como que a gente vai viver esse sonho, esse propósito? A gente não tem esse temor. Deus pode se revelar a você hoje, Deus pode se manifestar a você, mas se não tiver temor, não adianta nada. Porque o Senhor Deus se manifestava todo dia na presença do diabo. E ele virou Satanás, porque não teve respeito, reverência e temor diante de Deus. Você pode saber que o lugar é casa de Deus, você pode saber que o lugar é culto de Deus, que o ambiente de Deus, que as pessoas são de Deus. Se no seu coração não tiver temor, de nada adiantará. Está me entendendo, irmãos? Ele teve temor no portão dos céus. Ele teve temor ali, no lugar que ele estava. A casa de Deus não é um lugar comum, é um lugar de respeito e santidade. A comunhão com Deus é um lugar de santidade e respeito. Não é um lugar de piadas, não é um lugar de casos, não é um lugar de risos, não é um lugar de brincadeiras. É um lugar de temer e tremer diante dele. Porque até os demônios temem e tremem. Se os demônios temem e tremem, por que a igreja não deve fazer isso? Sendo que a noiva do Senhor é escolhida, a santificada, a preparada, aquela que foi retirada como sacerdócio real do Senhor. Jacó temeu. E o texto fala assim: esta é a casa de Deus, portão do céu. Betel. Betel é o lugar onde Deus se manifesta. Betel é o lugar onde os homens se calam e a voz de Deus é ouvida. Não é sua voz que é ouvida, não é minha que é ouvida, é a voz do Senhor. Betel é o lugar onde a voz de Deus ecoa. Os homens se calam, se postam diante de você, e a voz do Senhor ela manifesta. Betel é um lugar de resposta, de revelação, de sonhos. Betel, a casa de Deus,
e comece o ciclo de um novo dia. Esse é o caso de Deus, onde a noite não prevalece, onde a noite não continua, onde a noite não vai predominar. E diz a Bíblia que quando Jacó acordou, escute aí no verso 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e erigiu como coluna. Ele pegou a pedra, que era o apoio, o descanso da vida dele, e ele colocou ela em pé, como a coluna, o início da casa de Deus. Ele põe ela em pé, representando Cristo ressurreto vivo, porque esse é o motivo de estarmos aqui. A ressurreição do Senhor, que nos dá a esperança do amanhã. Ele pega a pedra e coloca em pé como coluna, porque a coluna da casa de Deus é Cristo, não é você, não sou eu. A coluna da casa do Senhor é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, o nosso coração tem que pertencer a Cristo. Ele pega a pedra que havia dormido, descansado, e coloca como coluna, demonstrando que Cristo é a rocha central, o apoio, o alicerce, a coluna da casa de Deus. É Jesus. Se não for Jesus, não tem louvor. Se não for Jesus, não tem pregação. Se não for Jesus, não tem culto. Se não for Jesus, não tem igreja. Se não for Jesus, não tem salvação. Se não for Jesus, não tem arrebatamento, não tem eternidade. Ele é a pedra colocada como coluna. Ele é a pedra, o nome da igreja de Jesus, a causa da igreja é Jesus, o alicerce da igreja é Jesus. Toda a casa, a obra de Deus, ela se apoia na pedra. Ele pegou a pedra e disse: olha, essa aqui é a pedra, ó, o início, o suporte, o apoio, a coluna, o alicerce, o pilar da casa de Deus, porque tudo se apoia em Cristo. O Evangelho é Cristo, os ministérios é em Cristo, a unção é em Cristo, o chamado é de Cristo, a igreja é de Cristo, nós somos de Cristo. Na casa de Deus, em Betel, tem que ter coluna, tem que ter Cristo ali com uma pedra. Toda a casa, Cristo, ele é o sustento da casa de Deus, ele é o sustento da nossa fé. Então Jacó faz uma coisa tremenda. Então a Bíblia fala assim no verso 18: tomou a pedra que havia posto como travesseiro e a colocou como coluna, cujo topo entornou azeite. Jacó, ele pega aqui o azeite que ele carregava na viagem, e ele não apenas ungiu a pedra, mas ele derrama todo o azeite na pedra, porque toda a unção, a plenitude de Deus da graça está em Cristo. Cristo é a plenitude da graça, da glória, da revelação, da manifestação do caráter de Deus. Ele derrama todo o azeite, toda a unção está em Jesus. A casa de Deus, ela deve ser totalmente consagrada. Ele derrama o óleo sobre toda a pedra, sobre todo o pilar, sobre todo o alicerce. Escute, isso demonstra que todo o propósito, o ministério, o chamado das pessoas devem ser consagradas a Cristo. Todo o óleo foi derramado, tudo é consagrado. Os bancos, os instrumentos, as pessoas, os ministérios, a palavra, a oração, as músicas, tudo, as pessoas, tudo aqui deve ser consagrado ao Senhor. Todo o nosso ser deve ser consagrado, toda a nossa vida deve ser consagrada a Deus. Ele derrama todo o azeite, ele não apenas unge uma parte da pedra, mas toda a pedra envolvida com o óleo, demonstrando que cada parte do ministério, cada parte da igreja, cada parte da vida deve ser envolvida aqui pela unção, separação e santidade ao Senhor. Está entendendo, meu querido? Não sei se você está entendendo essa palavra, amados. Não sei se você vai conseguir compreender, mas isso é muito forte. A casa de Deus deve ser toda consagrada, por total e completo. Cada propósito, cada festividade, cada canção, cada pregação, tudo, cada utensílio, tudo deve ser separado, santificado, apresentado a Deus. Ele derrama todo o azeite sobre a pedra, e quando ele derrama azeite sobre a pedra, ele começa então um novo propósito. Então fala assim no verso 19: ao lugar, cidade de outrora se chamava Luz, deu ao nome Betel. Jacó, ele muda o nome da cidade.
O lugar que outrora não tinha nome, o lugar que outrora era deserto, o lugar que outrora era tempo de escuridão, o lugar que outrora era tempo de escassez, o lugar que outrora era tempo de perseguição, agora ele muda o nome para a casa de Deus, para Betel. Mudar o nome é mudar o propósito. Mudar o nome é mudar a visão. Mudar o nome é você mudar a consagração. Mudar o nome é mudar o caráter. É isso que Jacó está falando para nós. Ele mudou o nome, mudou a identidade, a identificação. Quando você tem a revelação de Deus, quando você se consagra, quando você se entrega, quando você reconhece Cristo como a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de coluna, você muda o nome. E logo depois o Senhor mudaria o nome de Jacó para Israel. Mudar o nome é mudar a santidade. Mudar o nome, mudar o propósito, mudar os sonhos. Mudar o nome é mudar a essência, é mudar a vida, é mudar os passos, mudar o caminhar. Não adianta você conhecer Cristo e não mudar o seu nome. Não adianta você conhecer a Cristo e não mudar o propósito do seu coração. Ele conheceu aqui, teve encontro com Deus, ele viu a revelação de Deus, ele ungiu, consagrou, separou. E ele muda o nome. Qual o nome que nós temos dado, irmãos? Qual o nome que nós temos dado a cada um de nós? A nossa vida, nosso tempo de Deus, nosso tempo de oração, nosso tempo de comunhão. Qual o nome que nós temos dado ao dia de culto? Qual o nome que nós temos dado quando a palavra do Senhor é pregada, quando os louvores são cantados, quando alguém manifesta o dom? Qual o nome nós temos manifestado no nosso coração? Jacó olhou e falou assim: não, esse lugar não é um lugar deserto, não é um lugar de caos, é casa de Deus, é Betel. Esse lugar é diferente, por isso eu vou mudar o nome. Mudar o nome é mudar a natureza, e nós temos que mudar a natureza do lugar que nós estamos vivendo. Você tem que mudar a sua natureza onde você trabalha, onde na sua casa, onde você mora, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, na sua igreja. Temos que mudar a natureza do nome. Como que reconhece você? Qual o nome deles tem te dado? Qual o nome as pessoas têm rotulado você? Quando se encontra com a pedra, quando se separa com a pedra, quando se unge a pedra, quando põe a pedra no pilar, o nome é mudado. O local, o ambiente é transformado. E assim tem que ser a nossa vida. Temos que mudar o nome. Santa mulher de Deus, santo homem de Deus, santa valor do Senhor, santa igreja de Cristo. Temos que mudar o nome, começar com temor, com reverência, com santidade, derramando óleo, reconhecendo que o Senhor está ali e mudando a natureza. Para então podemos fazer um voto de fé, que é isso que Jacó faz aqui no verso 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei contigo. O interessante é que Jacó, ele fez um voto que ele nunca cumpriu. Você nunca viu na Bíblia Jacó não viu. Você nunca viu nenhum texto aqui ele dando dízimo. Ele fez um voto que ele não foi fiel. Ele fez um voto baseado em uma promessa que já tinha sido feita. Porque Deus fala para esse Jacó: aonde você for, eu serei com você. Se você voltar, eu serei contigo. E ele lembrou do sonho e ele repete o sonho. Irmão, firmar propósito em algo que Deus já estabeleceu é fácil. Firmar propósito em algo que Deus já deu é muito fácil. Esse é o voto de Jacó. Um voto firmado em algo que Deus já havia estabelecido. Deus já havia falado no sonho para ele: Jacó, eu vou te abençoar, você, a sua descendência, onde você for, vou te abençoar, quando você voltar, vou te abençoar. E Jacó faz o voto com algo que Deus havia falado para ele. A gente quer fazer um voto, irmãos, com algo que é de Deus, que Deus já programou, que Deus já estabeleceu. Jacó, aqui ele fez um voto daquilo que já havia sido prometido por Deus. Ele fez um voto aqui: se o Senhor me guardar, o Senhor será o meu Deus. Ele fez um voto aqui: se Deus abençoasse, Deus seria o seu Deus.
vai receber uma cura amanhã ou não. Ele tem que ser o Senhor da sua vida, independente de qualquer situação. O voto de Jacó era algo aqui que Deus já havia estabelecido. E ele fala: se o Senhor for comigo, esse será o meu Deus. Mas ele já era o Deus, Jacó. Já estava se manifestando, revelando a ele. Jacó, parece que aqui ele confunde a mente, confunde a sua cabeça. O voto de Jacó nos ensina a importância de cumprir com o Senhor os nossos propósitos. O voto que Jacó fez, ele nos ensina a nós cumprirmos a Deus aquilo que Deus pensou para nós. O voto de Jacó nos ensina a não prometer a Deus algo que você nunca vai cumprir. Jacó foi sim um grande patriarca, e depois de 21 anos ele conta com o Senhor muda o nome dele, passou a se chamar Israel, príncipe de Deus. Com Deus não está agindo. Deus, ele não desistiu de Jacó. Mesmo Jacó aqui no finalzinho fazendo voto e não cumprindo, mesmo Jacó aqui falando algo que ele não estabeleceu, Deus ainda foi com Jacó, permaneceu com ele até o fim da jornada, e Deus mudou a vida dele. A casa de Deus, Betel, a casa de Deus, a casa de Deus é aqui, a casa de Deus é aqui, a casa de Deus é aqui, a casa de Deus é a sua casa, na mesa, quando você reúne com seus filhos, sua esposa, seu marido, e você ora. A casa de Deus é no ônibus, quando você caminha e você ora a Deus. Quando você sai de casa, levanta pela manhã e você ora a casa de Deus. No domingo, quando você vai deitar, você ora a casa de Deus. A casa de Deus. A casa de Deus. Aqui nós nos reunimos como igreja, nesse templo, nesse local que é consagrado, reservado ao Senhor. Mas a casa de Deus é onde está alguém que tem um propósito, que tem uma aliança com Ele, que reconhece Cristo como a rocha, que reconhece Cristo como a pedra angular da sua vida. Alguém que teme a Deus aqui e lá fora. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor.